Olá, boa noite. TRE faz plantão no fim de semana para agilizar o recadastramento biométrico em municípios gaúchos. Limpeza dos estragos do temporal nos parques de Porto Alegre deve levar pelo menos 2 meses. Mais de 500 propostas foram encaminhadas na licitação para a frota de táxis da capital. Os preparativos para a festa da uva em Caxias do Sul e as mudanças no prazo para retirada de medicamentos nas farmácias populares. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Menos de 18% dos eleitores fizeram recadastramento biométrico no estado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Isso corresponde a 1,5 milhão de eleitores. No total, são mais de 8 milhões que devem se recadastrar. As centrais de atendimento ao eleitor de Alvorada e Viamão, onde o procedimento é obrigatório e vale já para as próximas eleições, vão fazer plantão de atendimento neste fim de semana. A fila em frente ao Tribunal Regional Eleitoral não é comum para essa época do ano. Incentivados pela campanha nacional para identificação biométrica, muitos eleitores estão se antecipando. A projeção do TRE é de que em Porto Alegre o processo leve cerca de 4 anos. Portanto, o recadastramento ainda não é obrigatório na capital. Eu acabei vendo uma reportagem num dos portais aí e resolvi fazer porque estava atrasado nessa questão aí, né? Para depois não ter problema e a gente poder fazer os concursos e fazer as coisas que a gente precisa fazer. 278 municípios gaúchos já passaram pelo recadastramento. Atualmente, 47 cidades estão realizando a biometria, como Alvorada e Viamão. Nestes locais, o prazo termina no dia 16 de março e, em ambas, pouco mais de 30% dos eleitores compareceram aos cartórios. Por isso, neste final de semana, vai haver plantão de atendimento nas 2 cidades, das 9 da manhã às 5 da tarde. Para fazer o procedimento, é preciso levar documento de identidade e comprovante de residência atualizado. Uma das ações para incentivar o atendimento desse município é atender no final de semana, para facilitar os eleitores que não trabalham no município especialmente. Mas é importante que durante a semana também os eleitores procurem, não deixem para a última hora. O que eu costumo dizer é que em algum momento muita gente vai ter que perder um dia de trabalho para fazer esse recadastramento. Então que perca agora e pegue menos fila e não perca no último dia, senão o prejuízo vai ser muito maior, tanto para a Justiça Eleitoral como para o próprio eleitor. Quem não se recadastrar tem o título cancelado. No site do TRE podem ser consultadas a data de encerramento e a lista das outras cidades que passam pelo recadastramento. O carnaval passou, mas ainda tem muito verão pela frente. E o calorão dos últimos dias é um convite para a praia. A estimativa da Concepa é que 85 mil veículos deixem a região metropolitana em direção ao litoral norte pela Freeway entre hoje e amanhã. Nós acompanhamos imagens ao vivo do quilômetro 75 da rodovia, próximo ao acesso à RS 118. Neste momento, o fluxo é de aproximadamente 60 veículos por minuto no sentido capital-litoral. Conforme a concessionária, pelo menos 45 mil automóveis devem utilizar a Freeway nesta sexta-feira e outros 40 mil amanhã. O número de sucatas de automóveis destinadas à reciclagem no estado cresceu 17% no ano passado e atingiu volume recorde. Foram 7.800 veículos encaminhados para a prensagem. Desde 2010, quando o Detran Gaúcho lançou o projeto inédito no país, foram reaproveitadas mais de 27 mil sucatas. Vão para a reciclagem os automóveis abandonados há mais de 2 anos, sem condições de segurança para circular e que têm impedimentos legais para comercialização de peças. Subiu para 60 o número de escolas da rede pública estadual danificadas pelo temporal de 29 de janeiro em Porto Alegre. Para agilizar os reparos, a Secretaria da Educação já repassou R$ 2.200.000 para as direções contratarem empresas para as obras. E depois de limpar as ruas da capital, a Prefeitura começou o trabalho de recuperação dos parques. 3 dos principais espaços verdes da cidade foram severamente atingidos pelo temporal.
A previsão é de que a retirada das árvores caídas e dos entulhos leve 2 meses. E o replantio das mudas só deve começar em abril. 15 dias se passaram e o impacto do temporal nos parques ganha as cores das folhas secas. As equipes da prefeitura removem galhos, troncos, árvores inteiras nos parques Marinha do Brasil, da Harmonia e no Farroupilha. Os usuários ainda não devem usar estas áreas que não foram totalmente limpas por questão de segurança. Mas muitos, como o Inácio, não abandonam o local de esporte e de contato com a natureza. Agora está melhor, bem melhor, mas fiquei muito impressionado com o que eu vi. Uma destruição mesmo. A prioridade é a limpeza. Até o final de fevereiro, a previsão é encerrar o trabalho no Parque Farroupilha, a Redenção. Nos demais, o prazo vai até março. Vai ser um trabalho muito intenso nas próximas semanas para devolver não só a retirada, mas a retomada da energia. Porque aqui teve problema e lá também. E é claro que não dá para retomar a energia, porque muitos fios estão envolvidos com as árvores. Então, estão duas questões, é a limpeza dos parques, a energia para que as pessoas voltem a frequentar os parques. A estimativa inicial da SMAN é de que 3.000 árvores tiveram danos completos. A avaliação vai determinar a poda ou a substituição. Muitos voluntários estão fazendo contato para o replantio. A SMAN quer contar com eles para a parte mais difícil, a manutenção, já que as mudas estão garantidas. Só podemos começar a partir do momento adequado, que é maio, abril, fim de abril, maio, onde começa o tempo de chuva e as árvores conseguem se sustentar. Se nós iniciássemos qualquer plantio agora, nós perderíamos as mudas. Nós temos um viveiro com mais de 10.000 árvores que não tem doenças, que tem tamanho correto, tipo correto de plantio, são nativas. Então, assim, árvores não é o nosso problema. O nosso problema realmente é a mão de obra depois para plantar e manter. Nós vamos precisar, principalmente quando nós plantarmos nas ruas, que o morador na frente nos ajude. Ou seja, quando for molhar o seu jardim, molhe a nossa muda também. Sim, é esse tipo de ajuda que nós vamos precisar. Reforço no resgate do cisne branco. Hoje à tarde, 2 mergulhadores chegaram ao cais do Porto para trabalhar em mais uma etapa da recuperação do barco. Eles fazem a manutenção das cintas colocadas em volta do casco para proteger a estrutura, que ainda está 10% submersa. Após a suspensão do barco, bombas vão ser utilizadas para retirar a água do interior. Amanhã o tempo muda na região metropolitana. Em Porto Alegre tem previsão de pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. Faz calor de 34 graus. A condição de tempo vai ser a mesma em Novo Hamburgo, que vai ter um dia abafado com máxima de 36 graus. No litoral norte, o sol predomina neste sábado. A chuva só deve chegar à noite. Os termômetros alcançam os 32 graus em Tramandaí. E veja ainda nesta edição os preparativos para a Festa da Uva em Caxias do Sul. E logo após o intervalo, a Prefeitura recebe mais de 500 propostas em licitação para a frota de táxis da capital. A gente já volta. Calor e tempo instável no norte do estado neste fim de semana. Em Caxias do Sul, o sol da manhã dá lugar à chuva com trovoadas durante a tarde de sábado, máxima de 29 graus. Deve chover também em Passo Fundo e tem risco de temporais isolados. A temperatura chega aos 30 graus. Em Ijuí, dia abafado com pancadas de chuva e termômetros na casa dos 33 graus à tarde. A instabilidade continua no domingo. O governo do estado protocolou hoje na Assembleia Legislativa o projeto que prevê reajuste de 9,6% sobre o salário mínimo regional. O valor é menor que o reivindicado pelas centrais sindicais, de 11,68%. O índice desagradou também o setor empresarial, que não concorda com o reajuste. Desde o ano passado, o Piratini realizou pelo menos 3 reuniões com representantes dos trabalhadores e do empresariado, mas não foi possível chegar a um entendimento. Porto Alegre deve ganhar 89 táxis novos a partir de setembro. E todos esses veículos precisam ser adaptados para cadeirantes. Os vencedores da licitação vão ter permissão para trabalhar por até 35 anos.
A Comissão Especial de Licitação iniciou a abertura das 511 propostas para novas concessões de táxis, pontualmente às 9h30 da manhã, no Auditório Araújo Viana. A primeira classificação será pelo maior valor apresentado, que, conforme o edital, inicia em R$60 mil. Mas, por uma proposta pelo menos, o número aumentou 10 vezes e chegou a R$600 mil. Todos os 89 selecionados terão que cumprir novas exigências de acessibilidade para o transporte de cadeirantes. O sistema de táxi Porto Alegre, ele transporta hoje cadeirantes de diversos tipos de situação. Só que tem um tipo de cadeirante que poderá só ser transportado nesses veículos adequados. Como transportar o cadeirante, como prender a cadeira, como essas formas assim são muito delicadas, ao qual estará adequando ao sistema. Além do valor, a comissão vai analisar a documentação nos próximos 15 dias. O concorrente precisa apresentar habilitação e, caso vença, deve residir em Porto Alegre. Também são exigidos atestado de bons antecedentes e a novidade: o próprio permissionário deve dirigir o veículo. Nós estamos fazendo um grande esforço exatamente para depurar a categoria de táxi, né? Temos marginais infiltrados dentro da categoria, né? Agora com o modelo que nós implantamos para autorizar a condução de táxi, acreditamos que esses marginais serão expurgados da categoria, então com acesso a consultas integradas, né? Todos aqueles que têm ocorrências tipificadas naquela resolução, os crimes específicos não receberão autorização. Emergência superlotada no Hospital Conceição, em Porto Alegre. O setor, que tem capacidade para atender 64 pacientes, hoje tinha 121 leitos ocupados. A direção pede que a comunidade procure outras unidades de saúde até que a demanda no hospital seja reduzida. Apenas casos de urgência e emergência são atendidos no local. O Ministério da Saúde ampliou o prazo de validade das receitas usadas na retirada de medicamentos em estabelecimentos comerciais conveniados ao programa Farmácia Popular. Os pacientes que antes tinham 4 meses para ir até uma farmácia e retirar os remédios de graça ou com desconto, agora podem usar a mesma prescrição durante 6 meses. A mudança corrige uma divergência entre os programas de distribuição gratuita de medicamentos. Nos hospitais e postos de saúde ligados ao SUS, o prazo de validade das receitas já era de 180 dias. A medida beneficia especialmente quem necessita de remédios de uso contínuo e precisa correr atrás para ter a receita em dia. Considerando que 6 meses é o que a gente vê na prática de frequência de ida dos pacientes aos médicos, então acho que vai ficar bem adequado assim, a realidade do número de consultas que ele consegue, né, nos seus médicos, nos seus postos, com o número de retiradas daquela prescrição. O programa Farmácia Popular do Brasil distribui medicamentos gratuitos para hipertensão, asma e diabetes. Outros remédios são oferecidos com preços até 90% mais baratos. Desde que passou por uma cirurgia há 33 anos, Cláudio vem em busca de um medicamento para o coração. Ele comemora a ampliação da validade da receita. É muito curto e a gente não consegue consultas médicas com esta frequência. Hoje as consultas médicas estão levando 1 ano para ser renovadas. Então a gente tem que estar correndo atrás de receita nesse período porque é curto. Outra modificação diminui a burocracia na hora da retirada do medicamento. Antes, o paciente era obrigado a apresentar a receita com seu endereço preenchido pelo médico. Agora, o farmacêutico está autorizado a completar as informações ausentes, permitindo que o usuário não volte para casa sem seu remédio. O Rio Grande do Sul já está com 58 casos confirmados de dengue neste início de ano. É o que informa o novo boletim epidemiológico divulgado hoje pelo governo. Para ajudar na prevenção, ocorre amanhã o Dia Nacional de Mobilização para o Combate ao Aedes aegypti. No estado, mais de 60 mil servidores e militares vão ajudar visitando casas e conscientizando a população. Continua com
Nas primeiras 6 semanas desse ano, o Rio Grande do Sul notificou quase 5 vezes mais casos de dengue que no mesmo período do ano passado. As confirmações também aumentam. Em 2015, 7 casos foram confirmados. Agora, já são 58 casos confirmados. E desses, 15 foram contraídos dentro do estado. Por isso, amanhã é um dia extremamente importante. Amanhã é o dia de mobilização. Todos os municípios do estado vão estar mobilizados no trabalho de prevenção. Nós queremos que todas as residências sejam visitadas, que muito material educativo seja distribuído, que as pessoas possam ouvir amanhã orientações, que os meios de comunicação possam dedicar parte das suas atividades amanhã para essa tarefa que é extremamente importante. A região noroeste do estado e a região metropolitana de Porto Alegre são as que apresentam o maior número de casos notificados de dengue. 180 cidades têm a presença do mosquito Aedes aegypti. O município de Seubach, na região do Alto Jacuí, tem proporcionalmente o maior número de notificações no estado em relação à população. A Secretaria da Saúde ainda não confirma o caso de morte por dengue de uma moradora do município de Panambi, ocorrida no dia 8. Clinicamente, há possibilidade de que seja relacionado à dengue, mas nós não temos ainda a confirmação laboratorial. Nós estamos investigando o caso. No momento, esse caso ainda está em investigação. Não é confirmado nenhum óbito por dengue no estado do Rio Grande do Sul em 2016. A reunião na sala de monitoramento contou ainda com o governador do estado. Ele convocou a sociedade para participar do Dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti, que acontece amanhã em todo o país. Mas esta é uma mobilização nacional e, portanto, aqui vai depender muito do serviço, do trabalho de todos nós, da imprensa, que tem um papel preponderante de tornar muito consciente esta ação. Um grupo de moradores de Montenegro, na região metropolitana da capital, lançou uma campanha popular para reduzir o número de cargos de confiança na prefeitura. Segundo o movimento, a diminuição dos CCs permitiria uma economia de aproximadamente R$1,5 milhão por ano. São necessárias 2.000 assinaturas para que o projeto possa ser apresentado ao Legislativo Municipal. Em outra iniciativa, o mesmo grupo recolhe assinaturas para a redução dos salários dos vereadores e seus assessores. O fim de semana vai ser marcado pela instabilidade no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, o sábado vai ter pancadas de chuva com trovoadas e poucas aberturas de sol, máxima de 34 graus. Em São Borja, faz calor de 35 graus e tem risco de temporais com vento forte, principalmente à tarde. Em Alegrete, tempo instável desde cedo e possibilidade de descargas elétricas. A temperatura chega aos 34 graus. E veja depois do intervalo os preparativos para a festa da uva em Caxias do Sul. A gente mostra em instantes. Volta a chover no centro do estado neste fim de semana. Em Santa Cruz do Sul, o sábado vai ser de tempo abafado, com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde, máxima de 34 graus. A temperatura se repete em Santa Maria e o calor favorece a ocorrência de temporais. A previsão do tempo é a mesma para a Cachoeira do Sul, onde o sol aparece mais pela manhã. A chuva, que começa à tarde, continua no domingo. Bolachões para todos os gostos. Termina neste sábado a Feira do Vinil, que acontece no térreo do Mercado Público de Porto Alegre. Além da oferta de discos dos mais variados gêneros musicais, o evento também proporciona a troca de itens e de experiências entre vendedores e clientes. Os preços variam de R$10 a R$500, conforme a raridade e a conservação do produto. Então anote aí o horário de funcionamento do último dia da feira, das 9h30 da manhã às 6h30 da tarde. A falta de segurança nas estações e trens da Transurb preocupa não apenas quem usa o sistema, mas também os funcionários da empresa. Hoje, em reunião no Sindicato dos Metroviários do Estado, eles discutiram o problema e ameaçam paralisar as atividades por um dia como forma de protesto.
Segundo a categoria, o número de funcionários que fazem a segurança nas estações está aquém do necessário para coibir a ação de assaltantes. Somente este ano foram 23 assaltos a usuários e funcionários da Transurb nas dependências do metrô. O medo entra e sai nesse sistema do transporte público da capital gaúcha, que atende por dia 200 mil passageiros. Tem medo agora de andar de trem? Às vezes sim, porque deu aquele arrastão, aquele negócio todo lá, a gente fica com medo. Muito frequentemente as pessoas são assaltadas, né? Independente de qual estação, é perigoso em qualquer lugar hoje em dia. O sindicato da categoria entrou na justiça com uma ação civil pública para obrigar a Transurb a ter em cada uma das 23 estações pelo menos 10 seguranças. Hoje tem determinados horários que nós conseguimos ter no sistema, todo o sistema, 6 duplas de segurança trabalhando para atender todo o sistema. Isso dá 12 segurança. Na segunda-feira, os servidores devem fazer uma assembleia geral e não está descartada uma paralisação de 24 horas do metrô. Em nota, a Transurb informou que, para tornar estações e trens mais seguros, vem realizando ações integradas com órgãos de segurança pública. Neste fim de semana, o tempo muda no sul do estado. Em Bagé, a chuva começa ainda na manhã de sábado e tem previsão de trovoadas, máxima de 32 graus. Em Pelotas, dia abafado, com chance de temporais durante a tarde. Faz calor de 34 graus. A condição de tempo deve ser a mesma no litoral sul. Em Rio Grande, a temperatura alcança os 33 graus e o domingo também vai ter pancadas de chuva. Resgate no Arroio Dilúvio. As câmeras da IPTC flagraram um cachorro perdido no meio do riacho que divide a Avenida Ipiranga. O vira-latas estava ilhado próximo ao cruzamento com a Avenida Silva Só. Agentes de trânsito que passavam pelo local fizeram o resgate. O cãozinho, chamado Zé, havia fugido de casa na terça-feira. Seus donos fizeram campanha pela internet para reencontrá-lo. Zé voltou para casa e passa bem. E a menos de uma semana para o início da Festa da Uva, está quase tudo pronto para o evento que é realizado em Caxias do Sul, na Serra. Durante quase 20 dias, a cidade deve receber cerca de 1 milhão de visitantes. Além da feira comercial, que ocorre no Parque da Festa da Uva, um dos destaques do evento são os desfiles cênico-musicais. Essas apresentações contam a história da imigração italiana e tem várias novidades este ano. Os detalhes na reportagem da TV Caxias. Os jornalistas foram convidados a ver de perto a confecção dos carros e das esculturas. E esse passeio aqui pelo Complexo da Maesa nos possibilitou conhecer o João Siqueira, que é de Blumenau, é artista plástico e escultor, está fazendo peças como esta aqui, representando o colono, que tem 5 metros de altura e olha só, é toda feita de isopor. O trabalho do João Siqueira impressiona. Ele tem experiência em escolas de samba de Porto Alegre e já fez cenário para novelas, para filmes como Tainá e até para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E para a Festa da Uva serão mais de 20 peças. O diferencial nosso é o tamanho das peças, né? A dimensão de cada peça, para que se transforme nessa festa uma festa bem impactante, né? Para que as pessoas tenham a oportunidade de perceber a dimensão, através da dimensão das peças, os personagens, né? O tema do desfile será o tema da festa, Imagens e Horizontes, uma homenagem aos 140 anos da imigração italiana. E a ideia é que o desfile seja um espetáculo, uma peça de teatro, uma ópera urbana, nas palavras do roteirista, o baiano Nivaldo Pereira, que adotou Caxias e captou muito bem o passado, o presente e o futuro dessa terra. Como o tema são imagens e horizontes, a gente está falando de imagens que marcaram a cultura, que são facilmente identificáveis, se a gente quiser falar de Caxias do Sul. Se eu for contar como é Caxias, como é o povo de Caxias, eu vou falar de algumas características marcantes. Isso vai estar sendo revelado, traduzido em imagens. E como tem os horizontes, para onde é que isso vai, quais são as linhas que indicam o desenrolar dessa cultura, a gente coloca assim, olha, tem gente de tudo quanto é lugar do país aqui. A maioria das pessoas já não tem mais sobrenome italiano em Caxias. O espaço foi reduzido propositadamente para que dê essa sensação intimista, para que as pessoas que estejam nas arquibancadas ao longo de todo
todo o trajeto se sintam como se estivessem nas primeiras filas de um teatro, para que possam apreciar. Claro que isso nos causou alguns problemas, nós tivemos que fazer retoques assim de finalização preciosos, porque todo mundo vai enxergar tudo muito de perto. Então nós temos que ter um capricho muito grande no acabamento dos carros, das alegorias, porque as pessoas de fato vão estar junto. E nós voltamos na segunda-feira, às 19h, com novas informações. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até segunda.